Bom, então, hoje temos aqui um convidado especial, o Dom Eduardo Jorge Bior, que é de Buenos Aires, um bonaerense, um porteño, professor de História, que emigrou para a Alemanha, viveu aqui na Alemanha, em Heidelberg, durante muito tempo, mais de 20 anos. É doutor em Ciências Sociais e é especializado no tema do peronismo, que é um tema que queremos falar, porque é um tema muito interessante aqui nas pessoas que nos seguem no canal. E também tem estudos sobre o Brasil e a Argentina, porque também é professor em algumas universidades argentinas, onde leciona ciências política. Como jornalista, colabora com vários meios de comunicação argentinos e também brasileiros, e também temos aqui na nossa página do Geopol alguns artigos da sua autoria, de temas variados da política internacional. Não sei se, Dom Eduardo, vou falar em português, porque fala com português perfeito, portanto é escusado falarmos castelhano, vamos falar português hoje, para o outro lado do Atlântico Sul, de Buenos Aires, o Dom Eduardo Bior. Eu não sei se apresentei, se está correta a apresentação, por favor, tem a palavra. Hola, un grande abrazo para o senhor, muito obrigado pelo convite, un grande abrazo também para a todo o nosso público. Vou corrigir, eu já não leciono mais, eu deixei a vida universitária há 10 anos e voltei para o jornalismo. Eu trabalho sobre política mundial. Sono un giornalista indipendente, non pertenço a media nenhuma, então tenho o problema de trabalhar mais tarde o recebimento. Esse é um problema grande. Vou me desculpar, o meu português não é perfeito. Eu tenho aprendido português no Brasil e também sei na pesquisa sobre o Brasil, mas eu acho que posso falar, mas não longo demais, porque para mim não é agora um hábito de falar português. Mas vou fazer o esforço, o pequeno regalo para o público de seu canal. Para o público que já está acostumado, porque é muito. Que nós seguimos também os seus comentários no Duplo Expresso, é por isso que eu sei que o seu português é perfeitamente entendível. E eu gostaria de começar por perguntar qual é a situação atual na Argentina, visto que, segundo estou recordado, logo no início do brote do Covid, ou seja, apanhou desprevenido completamente o novo governo da altura, do Alberto Fernandes. Qual é a situação atual, depois destes 2 anos e meio no país? Para lembrar para o público, o governo de Alberto Fernandes é um governo de coligação, é uma frente que é chamada Frente de Todos, con sobre todo 3 grandes líneas, 3 grandes direcciones. De un lado, o peronismo na versión más kirchnerista de Néstor y Cristina Kirchner, es decir, que gobernaron Argentina entre 2013 y 2015. De outro, ala mais que poderia chamar mais centrista, que é o ala do presidente, e uma ala mais liberal, ligado ao presidente da Câmara dos Deputados, o Sérgio Massa. Tanto o que na situação atual é importante, tanto o Sérgio Massa quanto o presidente tem uma visão da política econômica
en parte desenvolvimentista, en parte más vinculada o que a corriente internacional que llámase de capitalismo inclusivo, que es una línea, una proposta de un capitalismo tem uma parte social, mas não central. Os aspectos sociais são complementares. É liderada pela Linda Rothschild, la Lynn Forrester de Rothschild, es de que levó a 3 años un grupo de grandes, es decir, de multimillonarios americanos para o Vaticano para entrevistar al Papa. Todo eso levó para el Ministerio de Economía del joven Martín Guzmán. Martín Guzmán es un economista argentino muy joven, ahora él cumplió los 41 o 42 años, que estudió en Argentina, más tarde tem feito doctorado en Harvard, y a partir de Harvard él trabajó con el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, y adoptó las posiciones de Stiglitz. Es o que a gente podría llamar de un neo-keynesianismo neoliberal, mucho más suave do neoliberalismo dos años 90 o dos años 2000. Esa es la coligación de gobierno actual en Argentina. Entonces, es una coligación con conflictos, con problemas, porque las posiciones son muy diferentes, sobre todo las perspectivas económicas. A perspectiva económica do kirchnerismo é uma actualização da velha posição doutrinária do peronismo, ou seja, primeiro satisfazer as necessidades sociais, as necessidades dos trabalhadores, dos mais pobres, promover o consumo, promover o mercado interno e para isso adotar uma política muito nacionalista, enérgica de proteção da economia nacional, o qual também implica algumas nacionalizações de empresas. Então, essa é uma política reformista, enérgica, que às vezes choca com a outra política mais tendente a negociações com Estados Unidos, a negociações com o Fundo Monetário Internacional, e por isso o conflito eclodiu agora em fevereiro, quando o governo concertou com o Fundo Monetário Internacional um acordo para refinanciar o empréstimo que o Fundo Monetário Internacional dio ao presidente Macri em 2018. O sea, único na história do Fundo Monetário Internacional. Foi um empréstimo na origem por 57 milhares de dólares, único. En toda a história do Fundo Monetário Internacional, o país nenhum recebeu empréstimo nesse nível. Más tarde, cuando llegó al gobierno o presidente Fernández, dejó de aceitar una parte y el empréstimo acabó en 44 milhares, en 44 bilhões de milhares de milhões. No Brasil dizem bilhões, em Portugal dizemos milhares de milhões. Em Portugal falam em milhares de milhões. Bom, é assim. Como em Espanha. Isso é o correto. Isso é o correto, sim. No Brasil dizem milhões. Pois. Bom, milhares de milhões. Esse é o termo correto. Também nós falamos em 1.000 milhões.
É o sistema francês. E, O outro sistema é anglo-saxónico, o de bilhões. eso, o sea, no Brasil se usa ese sistema anglo-saxón, Exato. é Aportuguesado, verdade. mas anglo-saxónico. Então, o problema, o grande problema não é tanto o acordo atual, que é um acordo para pagar, para receber empréstimo con lo cual pagar a dívida pelo anterior. Senón, primeiro, a ilegalidade do primeiro empréstimo, do empréstimo do Macri, porque esse empréstimo não superou todos os patamares do próprio Fundo Monetário Internacional, violentou o próprio estatuto do Fundo Monetário Internacional. Isso foi E na feito Argentina com a Christine Lagarde, na altura. Tem sido Christine Lagarde, a atual presidenta do Banco Central Europeu. Pois, é bom não esquecer. Não esquecer, não? E também os processos que ela tem ante o judiciário francês por corrupção. O segundo elemento é que não passou pelo Parlamento argentino. Tem sido uma decisão individual do presidente Macri assinar a recepção desse empréstimo. Então, o primeiro passo deveria ter sido, essa é a crítica dos sectores mais kirchneristas e outros economistas também, deveria ter sido em 2019 rejeitar, porque é um empréstimo ilegal. É um empréstimo ilegal para a Argentina e ilegal para o Fundo Monetário Internacional. Mas não, o ministro da Economia, com a ideia de não chocar com o Fundo Monetário Internacional e de não chocar com o mundo financeiro internacional, para não cortar toda a cadeia de créditos, empréstimos da fazenda privada, entrou em negociação. E como sempre são essas negociações, você entra na negociação e o Fundo Monetário Internacional, como nós falamos, vai mudando a meta. Se primeiro fala uma coisa, não, vamos a negociar, então, mais tarde estão falando já em outra. Sempre cheque de mais truque. tarde em outra. Nós Sempre falamos em linguagem de futebol, nós falamos em correr el arco. Não seja, quando você avança contra a meta adversária e o outro começa a fazer mais longo caminho, não? Sim. Bom, isso... Pois, e então, mas segundo entendi, ultimamente, a semana passada ou isso, houve uma controvérsia em relação e uma contestação da parte dos sindicatos, porque há uma reestruturação do pagamento da dívida, foi acordado recentemente. Sim. E então a situação, porque a inflação agora, quer dizer, subiu bastante, mas isto ainda está muito longe daqueles níveis que eu me recordo de 2001, porque eu na altura até vivia em Barcelona, e Barcelona na Argentina era o sinónimo de fugir à crise, não era? E eu recordo-me na altura que saía com colegas argentinos à noite e encontrávamos argentinos, jovens e não tão jovens, à noite como Che, pibe, também estás acá? É aquela coisa de também fugiram para a Espanha porque na altura a situação era a do Corralito, do De La Rua, Cavalo, essa altura toda, não é? Também por causa de um empréstimo do Fundo Monetário Internacional. Exatamente. Mas nessa altura os bancos fecharam o Corralito, houve uma inflação de milhares, não era? Não, em 2001 não teve uma grande inflação.
no primeiro momento, sim, a inflação chegou a 50% anual, mas baixou muito rápido por causa da própria crise. Porque a crise, a deflação da economia real tem sido enorme. Então, naquela época, a inflação não tem sido o grande problema. O grande problema tem sido o freio para toda a economia real, que não é agora o problema. O problema de agora, nós temos agora uma economia real com uma alta produtividade. O Produto Bruto Interno em 2021 cresceu em 10%. Recuperou todos os níveis de 2019. Já ultrapassou em muitos setores da economia real os níveis de 2015. Na economia real, por causa, primeiro, das exportações, das enormes exportações, e por causa também da produtividade que a indústria ganhou nesses 4 anos, no sentido de substituição do trabalho, da mão de obra, do trabalho pessoal dos trabalhadores, muitos postos de trabalho, pela automatização. Então, isso é particularmente visível, por exemplo, na indústria textil, de tecidos. É bem feita, praticamente sem pessoal, quase. Então, temos também uma grande baixa do desemprego em 2021. Mas o problema é com muitos postos muito precários, ou seja, empregados legais, em condições legais, mas sem condições de dar. Isso está falando por salários ultra baixos demais. Então, o pessoal trabalha, tem um salário, mas não come. Pois. E aí os sindicatos... O movimento sindical está muito fraturado. Tem alguns sindicatos com representatividade, tem todo um processo de renovação de gerações na liderança sindical, mas isso vai com ritmo desigual entre os diversos sindicatos. E tem uma liderança sindical tradicional já muito velha, muito burocrática, que controla a CGT, a Confederação Geral dos Trabalhadores, que negociam tudo com as empresas e que praticamente tem tolerado toda a política neoliberal do Macri. Então, o processo de renovação está marchando, avança, mas ainda não chegou às primeiras linhas. De um lado, você tem uma fratura do mundo do trabalho. Isso é próprio em todos os países, por causa primeiro, por causa dos processos tecnológicos, da introdução das novas tecnologias, sobretudo a automação, e de um outro lado você tem uma outra fratura nos países do sul global, produto do processo de colonialização do neoliberalismo, ou seja, a importância que tem adquirido o capital financeiro sobre o capital produtivo. Exato. Então, isso provoca, de um lado, uma fratura dentro do mundo empresário. Tem empresas que têm grandes massas de capital para operar, para fazer fusões, para compras, para investimentos.
tem muitas outras empresas que não têm capital, que não têm capital para girar. O mesmo acontece com os trabalhadores. Então, essa fractura do mundo dos trabalhadores tem uma expressão na representação sindical. Então, tem velhos dirigentes, velhas líderes sindicais que já não têm a capacidade para organizar, para negociar nas novas condições, mas permanecem nas suas cadeiras com compromissos muitas vezes desonestos como os empresários. E tem outros líderes sindicais com novas políticas, com diversas orientações, mas com novas políticas e novas formas de ação sindical. Bom, nesse processo está agora o mundo sindical argentino, um processo de renovação. Não sei o que vai resultar isso nos próximos anos, mas tem novas gerações. Por exemplo, é muito importante, em 3 semanas, a União Obrera Metalúrgica, ou seja, o Sindicato do Metal, que é um dos mais importantes da Argentina, um sindicato com 370 mil membros, que mudou completamente, eligiu uma nova liderança de uma idade média, uns 40 e poucos anos, tem sido contra a velha liderança histórica, o velho secretário-geral, que já tem quase 80 anos. Então, esse processo de renovação num sindicato tão importante quanto é o Sindicato do Metal, tem, no meio prazo, vai ter influência sobre a política toda. E na parte assim mais geopolítica, o que é que tem tudo a ver esta parte empresarial e do comércio com a parceria que está sendo feita com a China, com Pequim? Porque recentemente houve uma funcionária norte-americana de alto nível que foi a Buenos Aires fazer advertências, aquelas coisas que eles fazem ao governo, porque não podia estar tão unido estrategicamente com a China. Como é que... O que é que se está passando em relação a isso? Com a China e com a Rússia. A Argentina tem desde 2006 primeiro uma parceria estratégica com a China. Desde 2013 essa parceria virou uma parceria estratégica especial com a República Popular de China. Tem um monte de acordos e convênios assinados com a China para a construção de ferrovias, a construção de uma nova central nuclear, para a construção de barragens hidroelétricas na Patagônia, para um monte de iniciativas. Essas iniciativas têm sido freadas pelo governo de Macri. E agora, no governo de Alberto Fernandes, tem uma briga política dentro do governo sobre essa parceria. Por quê? Porque tem alguns setores que não querem irritar o Departamento de Estado norte-americano, que falam em ter ser prudente, ter cuidado, mas nós temos alguns problemas reais de infraestructura. A Argentina é um país grande, muito grande, verdadeiramente muito grande. Só o território sul-americano são 2.700.000 quilômetros quadrados. Além disso, tem um mar territorial reconhecido pelas Nações Unidas de mais de 1 milhão de quilômetros quadrados, e tem a aspiração de presença num setor da Antártida,
também 1 milhão de quilômetros quadrados. Então, isso é uma extensão enorme. Manter unido, desenvolver a economia, gerar trabalho numa extensão assim precisa de 2 coisas fundamentais: energia barata e transporte barato. Ou seja, tanto a energia quanto o transporte não podem ser custos relevantes para a economia argentina. Mas para isso, você precisa voltar para recuperar a rede de ferrovias. A Argentina tinha, até os anos 70, até a ditadura, até a última ditadura, de 1976 a 83, tinha uma rede muito importante de ferrovias. Num momento chegou a ter mais de 40.000 quilômetros de ferrovias. Assim, num país dessa extensão, você não pode depender do consumo de combustíveis fósseis. Precisa passar para um meio mais econômico, como nuclear. E também é preciso subsidiar a produção de energia. Porque sem energia barata, você pode produzir em Buenos Aires e pode concorrer no mercado mundial. Mas se você quer desenvolver um investimento em Santa Rosa, capital da província de La Pampa, que é 550 quilômetros de Buenos Aires, você precisa baixar os custos. Pois. E aí os chineses entram com... Os chineses entrariam, seriam por todos os investimentos deles em infraestrutura e também os investimentos russos. Com Rússia temos também uma parceria estratégica. Eles tinham interesse na construção de um gasoduto para trazer o gás das novas jazidas de Vaca Muerta, na província de Neuquén. Claro, esse é o gás de fracking. Claro, trazer esse combustível para a rede nacional. Mas para isso precisa um ducto de 1.100 quilômetros. De tuberia. De tuberia. Eles queriam construir isso, mas agora ficou tudo freado e o governo argentino está começando, essa quinta-feira, está começando a construir essa tuberia com investimento próprio, com um dinheiro que o governo argentino precisaria para outras coisas. Sim, mas isso foi tudo parado na altura do Macri, certo? Primeiro. E agora? E aí, dentro do governo de coligação, temos toda uma discussão sobre isso. E nesta parte geopolítica que tem a ver com esta deriva, com este desenvolvimento multipolar de trabalhar com a Rússia, trabalhar com a China, com a Rússia também tem os satélites, não é os satélites, aquelas antenas do sistema GPS russo. Eu acho que parte está na Argentina, certo? Deste Glasgow. Não, que eu saiba, não. Temos com China. A China tem uma estação de observação do espaço profundo, ou seja, do cosmos profundo, na província de Neuquén. Sim, porque essa zona é boa para... Mas eu estou convencido que os russos também têm lá antenas do sistema... GPS? Do sistema GPS deles, que se chama GLONASS, uma coisa assim. Não sei. Mas nessas parcerias e tudo mais, e antevendo de que o BRICS vai retomar outra vez a importância, qual é a posição desta ideia do BRICS mais A, ou seja, com a Argentina, provavelmente seria o seguinte a entrar, ou o México?
Bom, também é um motivo de discussão. É um motivo de discussão. Eu ficaria de acordo completamente. Eu apoiaria essa ideia, Pois, eu porque é suponho que muito sim. importante. E, sobretudo, a Argentina já virou parte do Banco Asiático de Investimento em Infraestrutura, Uhum. o banco da Rota da Seda. Mas ainda não virou, não é parte, não participa no Banco do BRICS, que seria também muito importante para a Argentina. Mas aí temos problemas geopolíticos, tem uma dependência atual da Argentina muito acentuada dos Estados Unidos. Aos Estados Unidos. Ah, E para concluir, em modo de conclusão, ahm, o papel de dois países importantes aí para o desenvolvimento regional da América do Sul. Quais são as relações atuais, ou seja, com a Venezuela, porque atualmente estão cortadas, não é? Segundo não, não, já não. retomaram, não é? Essa semana a Argentina mandou embaixador para Caracas. Pois, porque isso aí. Para normalizar, uma normalização das relações diplomáticas, não é um gesto político de amizade. Não, mas é um passo Sim, mas o Departamento de Estado conseguiu isso. porque. O Departamento de Estado está aconselhando todos os países de América a normalizar as relações com a Venezuela de Maduro. E porquê que acha que é. Qual é o interesse deles nisso? Petróleo. É por causa da história do petróleo agora, não é? Petróleo venezuelano. O E, petróleo venezuelano, sim. e com isso querem dar a volta a ver se conseguem algum acordo que lhes seja beneficioso, porque está claro que a Venezuela agora vai ter que ser tida em conta, não é? Com a situação atual de energética e a necessidade energética dos Estados Unidos. Sim, mas tem dois ou três pontos muito importantes. Primeiro a situação da fazenda Citgo, essa empresa, a refineria venezuelana em Texas, que tem sido sequestrada pelo grupo de Guaidó. Sim. Todas todos as poupanças venezuelanas em los bancos americanos, que têm sido todos gelados, e a participação venezuelana e o sequestro do diplomata venezuelano Alex Saab, que tem sido levado para os Estados Unidos e Cabo julgado Verde. nos Estados Unidos. Foi em Que Cabo sim, Verde. de Cabo Verde, exatamente. Sim. Exatamente. Então, esses três atritos são fundamentais, são o primeiro grande obstáculo para uma normalização das relações entre os Estados Unidos e a Venezuela. A E isso. Venezuela está agora na posição de força, tem uma posição de poder. E vai Assim, ganhar, porque eles sabem que são necessários claro. e podem colocar as condições de uma negociação. E qual é, dentro desta perspectiva, e também tendo em conta de que há eleições este ano no Brasil, independentemente de quem ganhe, seja o Lula ou seja o Bolsonaro, quais, quais são as perspectivas da Argentina com o Brasil e as potencialidades de integração regional com o Brasil e a Venezuela e a Argentina, provavelmente também o México, já não no norte, mas essa ideia da doutrina Monroe, como é que. Porque estas São mudanças. muitas São muitas perguntas em coisas. uma. São muitas coisas. Primeiro, Sim. o eixo da política regional argentina é de sempre procurar o eixo ABC, Argentina, Brasil, Chile. Sim.
que não deu certo na história toda, sobretudo por causa da influência britânica sobre o Chile. Claro. Agora, talvez temos uma possibilidade. O novo presidente Boric escolheu a Argentina como destino da primeira viagem ao exterior. Chegou para Buenos Aires há 2 semanas e assinou vários acordos com a Argentina. Nós temos todo um tema de infraestrutura, da passagem das montanhas dos Andes, que é muito importante porque as nossas províncias ocidentais, Neuquén, Mendoza, San Juan, La Rioja, Catamarca, Salta, Jujuy, precisam da saída para o Pacífico. Sobre todo considerando a influência econômica mundial da China. O caminho para a China através do Pacífico é muito mais econômico do caminho atual de nossas exportações através de Sul-África, etc. Sim. Então, isso é o primeiro. Com o Brasil, apesar das diferenças políticas e ideológicas entre os dois governos, o embaixador argentino no Brasil, o ex-vice-presidente Daniel Scioli, tem feito uma política extraordinária. Tem assinado acordos com todas as empresas importantes do Brasil. Em 2021, o Brasil recuperou o rol de primeiro parceiro comercial da Argentina. Com investimento, atração de investimentos, com a promoção de produtos argentinos no Brasil, turismo, verdadeiramente os elos econômicos atuais entre a Argentina e o Brasil são muito estreitos. Não assim os elos políticos. Pois, mas então, é pragmático, ou seja, a aproximação é pragmática. Uma política muito pragmática, sim. Do lado do governo argentino e do lado também dos grandes empreendedores brasileiros. Quando o ministro da Economia, Guzmán, visitou São Paulo a semana passada, acho que foi, tem sido, o embaixador organizou uma reunião com mais de 200 empreendedores brasileiros da primeira linha. Então, tem sido um grandíssimo sucesso. Por isso que nós esperamos uma vitória de Lula na eleição brasileira de outubro, porque com Lula nós teríamos um círculo completo de relação econômica, política e presença internacional conjunta. Eu conheço a situação brasileira, eu sei os problemas, eu sei também os compromissos que Lula está assinando com a direita liberal, com a velha direita liberal brasileira. Eu conheço tudo isso. Eu também tenho meus problemas com a assim chamada internacional progressista. Exatamente, o Soros, essa... Não é Soros, não é Soros, não é Soros, é sobretudo esse ala do capitalismo inclusivo. O Soros virou muito mais à direita no ideológico. Pois, mas ele é o candidato progressista, ou seja, não é já tanto o socialista, é mais o progressista, é mais a esquerda. Ou seja, para mim também, eu não tenho nada a ver porque não sou brasileiro, mas eu vejo aqui também já o Bolsonaro nesta fase final
tem demonstrado também pragmatismo na parte económica, e também não tem demonstrado aquele neoliberalismo que se estava à espera. Ou seja, não sei qual seria o melhor, mas haverá eleições e daí vai ser importante a nível regional também para a Argentina, não é? Acho que o Lula vai ser melhor, sobretudo pelo espaço que um governo de Lula pode abrir. Ou seja, você deve pensar, o Bolsonaro não tem sido tão radical na política econômica porque a reforma neoliberal, ou seja, a contra-reforma neoliberal, tem sido já feita, primeiro pelo governo de Dilma, ela começou. Segundo, pelo governo de Temer. Esse é tudo, e sobretudo, o grande problema do Brasil, do Brasil é a anulação da CLT, da consolidação das leis do trabalho, que regulamentava as relações entre capital e trabalho desde os anos 40 e que tem sido, para mim, o grande segredo do desenvolvimento econômico brasileiro. É dizer, agora os sindicatos não têm poder nenhum e os trabalhadores não têm possibilidade de se defender contractualmente. Então, sem uma regulamentação, o problema é assim, sem uma regulamentação das relações de trabalho, você não pode ter um treinamento dos trabalhadores para se adaptar ao desenvolvimento, às mudanças tecnológicas. Porque se o trabalhador não sabe se amanhã ele vai ficar ou não vai ficar nesse posto de trabalho, não tem interesse nenhum em se capacitar. Ele vai ter interesse se tem estabilidade, se tem uma relação contractual assinada, é regular, tem uma perspectiva de futuro. Então, esse é o grande problema do Brasil atual. É dizer, o Brasil tem se desindustrializado nos últimos 10 anos. O problema já começou na época de Lula, porque Lula tinha fechado um compromisso com os sectores financeiros neoliberais. E o Banco Central, em todos os governos PT, tem levado uma política de juros altos para a estabilidade monetária e uma política de abertura financeira. Então, isso levou para um processo de desinvestimento na indústria e para uma concentração no sector financeiro. E esse é o problema atual do Brasil. O Brasil está primarizado. O Brasil é um exportador neto de produtos primários. Sim, de extração e depois. Sim. E por isso é que o Bolsonaro saiu essa semana reclamar da Organização Mundial do Comércio a autorização para continuar a importação de fertilizantes russos. Sim, porque isso foi assinado agora quando ele foi à Rússia. Porque ele levou toda a equipa. Porque ele eles levou precisam. A grande agricultura brasileira não pode viver sem os fertilizantes russos. Claro. Isso foi assinado pouco antes de ter começado o problema na Ucrânia, na realidade, em termos de Moscou e coisa. Sim. E pronto, mas para terminar, Dom Eduardo, Sim, já que é um grande especialista do peronismo, temos aqui eleições no próximo domingo, aqui em França, na qual a Le Pen, candidata que vem da direita, já não se sabe bem o que é. A França é tão importante e está tão no centro que o atual presidente é o que é, que também não sabe o que é, se é da direita, se é da esquerda. Acho que tem o pior de cada casa, não é? E ela apresenta-se como a candidata peronista. Ela própria já disse que é a candidata que admira Evita Peron. Qual é o comentário que merece do... Ela falou nisso? Não sabia. Ela já falou isso, inclusivamente nas outras eleições, já em 2016 ou isso,
O que os candidatos da não sei como chamar, dos partidos mais autoritários na Europa podem falar sobre o peronismo tem importância nenhuma. Porque porque o processo do peronismo é um processo diferente, é um processo de uma revolução evolutiva em paz, é um processo de revolução em justiça social, con diversas etapas. Es decir, una etapa de fundación que ha sido la etapa de Perón y Eva Perón en los años 40 y 50, una etapa con un discurso muy radical, y una otra etapa diferente que ha sido la etapa de Néstor y Cristina Kirchner. Es decir, mas o proceso da revolución justicialista es un proceso universal de empoderamento dos povos contra as burocracias e contra as burguesias. Es decir, mas é un proceso de empoderamento con uma grande asunción da vontade e da subjetividade do povo. É un proceso moral, é un proceso de renovación moral muito importante, que a moral do trabalho. O trabalho é o primeiro patamar da moral, um trabalho digno, o trabalho justo, com pagamento justo. Eso es fundamental para la reorganización de toda la sociedad toda. Claro. Y ahí você puede construir los sistemas políticos como você quiser. Todas las otras imágenes creadas por Hollywood sobre a Eva Perón o también a ópera Eva São versões Perón. romantizadas. É a mídia ocidental, a típica mídia anglo-saxona. Banalizam tudo. Então, o que a Marine Le Pen pode falar sobre Eva Perón, para mim, não tem importância nenhuma. Não tem transcendência nenhuma na Argentina. O que ela reclama ou não reclama a imagem da Evita e do peronismo. Tá bom. Pronto. Foi esta a entrevista possível por hoje. Provavelmente teremos mais oportunidades para falar, talvez com muito prazer. De outros assuntos da Argentina, que é um país bastante importante, como uma fase agora muito importante também da sua etapa histórica. E por hoje fica. Um grande obrigado, Dom Eduardo, e até uma próxima oportunidade. Até a próxima. Um grande abraço. Tchau.